Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa tem levado a você, através da TV Gran Dourados, a TV da família douradense, estudos da Palavra de Deus, tem levado também a divulgação das programações da nossa igreja, para que você sinta-se convidado a participar conosco de nossas programações. Mas principalmente este programa tem um foco em estudar a Palavra de Deus, porque a palavra do homem é palavra de homem, revelação de homem é revelação de homem, mas a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. E um dos lemas e um dos zelos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o zelo da Igreja Presbiteriana em todo o mundo, é a fidelidade à palavra de Deus. Porque Jesus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E o pregador, a autoridade do pregador é a autoridade da palavra de Deus. A igreja é a voz profética de Deus neste mundo, mas é a voz profética para anunciar a profecia, anunciar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus nos deu a sua palavra escrita para que nós, como igreja, pudéssemos proclamá-la ao mundo e, através da proclamação da palavra, o Espírito Santo de Deus produz a transformação real e verdadeira no coração do homem. Portanto, nós queremos convidar você a acompanhar conosco a nossa programação de hoje. E no final do programa vamos convidá-lo também para as programações da nossa igreja durante este mês de agosto. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Hoje nós vamos tratar de um assunto da ordem missionária. O mês de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o mês de missões da igreja. Comemoramos o mês de missões da igreja nesse mês de agosto exatamente por causa da chegada dos primeiros missionários presbiterianos no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. A igreja está comemorando 155 anos de pregação do Evangelho aqui nas terras brasileiras. No dia 12 de agosto de 1859, às 9 horas da manhã, chegava ao Rio de Janeiro, num navio vindo dos Estados Unidos, o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton foi enviado pelas missões americanas
para pregar o Evangelho no Brasil e veio como missionário para o Brasil. Ele tinha 26 anos de idade, era um jovem, solteiro, recém-casado, falava apenas a língua inglesa, não falava o português, e veio para o Brasil como missionário enfrentar os grandes desafios do Brasil imperial de 1859. Então a história da Igreja Presbiteriana percorre estes 155 anos de proclamação do Evangelho no Brasil, neste dia 12 de agosto agora, comemorando esta data de 150 anos. Portanto, é para nós um motivo de muita alegria comemorar no mês de agosto um mês de missões, um mês voltado aos trabalhos missionários da igreja. Até porque a missão da igreja é pregar o Evangelho, não é missão da igreja fazer qualquer outra atividade a não ser pregar o Evangelho, é a missão prioritária da igreja. Mas o ministério de Jesus, ele, além da pregação do Evangelho, Jesus também cuidava das pessoas, cuidava de vidas. Então, hoje se fala muito na missão integral da igreja, a pregação do Evangelho, a educação, o cuidado da saúde, a ação social, enfim. Realmente é um dever amplo que a igreja tem diante da sociedade, mas nenhum desses deveres sobrepõe o grande dever da igreja da pregação do Evangelho, da proclamação da palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus e voltem para Deus, reconciliem com Deus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós lemos que a igreja cristã primitiva, ela desenvolveu uma grande ação missionária, sem muitos recursos, sem recurso material, recurso pessoal. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho e outros irmãos e pessoas foram se convertendo e espalhando pelo mundo pregando o Evangelho. Começou tudo lá em Jerusalém, quando em Atos 2 acontece a descida do Espírito Santo e aquela manifestação de línguas em cumprimento da profecia de Joel, quando o Espírito Santo desceria sobre a igreja e para habitar para sempre conosco. E a partir dali a igreja permanece em Jerusalém, proclamando o Evangelho, crescendo. Pedro pregou num dia e quase 3.000 pessoas se converteram. Dali a pouco a igreja já tinha 5.000 membros, um crescimento explosivo da igreja. Naqueles dias, as autoridades em Jerusalém começaram a perseguir o cristianismo duramente, as autoridades judaicas, e começaram a pressionar o Império Romano para também perseguir a igreja, e de forma que a igreja foi expulsa de Jerusalém. A primeira ação missionária da igreja não foi uma ação voluntária. A igreja foi expulsa de Jerusalém. Acontece que ao expulsar os cristãos de Jerusalém, por onde eles iam pregando o Evangelho. Pulverizaram toda aquela região com o Evangelho. Antes da ascensão de Jesus, ele havia dito para os seus discípulos, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Desta forma, a igreja foi se espalhando para os confins da terra a partir de Jerusalém, Judéia e Samaria. Ao ser expulso de Jerusalém, os cristãos se espalharam por toda esta região e onde ia um cristão ia pregando o Evangelho. É o mais óbvio. Pregar o Evangelho é uma ação natural de um cristão. Por onde ele vai, ele leva o testemunho do nome de Cristo, ele leva uma palavra de Deus na mão. Olha, a Bíblia na mão, deve ser um cristão, deve ser uma pessoa crente, temente ao Senhor. Então, por onde vai o cristão vai com ele o cristianismo. E foi assim que começou a espalhar a igreja. De repente, a igreja passa a sua sede missionária
de Jerusalém para Antioquia da Síria. E dali de Antioquia da Síria começam as viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem, a segunda viagem. Quando Paulo começa a sua segunda viagem missionária, aqui no capítulo 16, no final do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, foi Paulo e Silas. A primeira viagem, Paulo tinha ido com Barnabé. Quando eles chegaram nos limites traçados por eles, Paulo e Silas, para a sua segunda viagem missionária, era nos limites da Ásia. A primeira foi pela Galácia, a segunda viagem eles foram até os limites da Ásia. Quando chegaram nos limites da Ásia, numa cidade chamada Troade, quem pega o mapa da Ásia Menor, a região hoje da Turquia, vê a região de Troade. No mapa você vai encontrar ali nos limites da Ásia Menor. E quando eles ameaçavam voltar, fazer de Troade o limite da sua segunda viagem missionária, eles recebem uma orientação de Deus. Paulo recebe ali uma orientação de Deus, uma visão onde um varão macedônio dizia para Paulo e Silas: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa palavra está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 9. Um varão macedônio rogava e implorava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, então, orientado por Deus, resolve não voltar de Troade, mas atravessar a região e ir até a região da Macedônia. A primeira cidade que eles entraram na Macedônia foi Filipos. Ali, Paulo estava rompendo um limite geográfico da Ásia Menor, do Oriente, para o Ocidente. Foi o primeiro passo do Evangelho oficialmente, pelos registros da igreja, pelos registros da palavra de Deus, melhor dizendo, o registro da Bíblia Sagrada, é a primeira ação missionária da igreja oficial na nossa direção. Foi quando eles atravessaram a Macedônia e, aliás, a região da Ásia Menor, entrando na Macedônia pela cidade de Filipos, a primeira cidade da Europa e do mundo ocidental a receber o Evangelho pelas missões da igreja. A ordem de Jesus era ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e eles estavam expandindo. Ao chegar em Filipos, eles foram presos. Quando pregaram ali o Evangelho, a sinagoga dos judeus, eles foram perseguidos e presos. Paulo e Silas cantavam lá na prisão, alta madrugada, e de repente o Senhor abriu as portas da prisão, arrancou aquelas algemas que os prendia nos pés, nas mãos e nos pés, e eles foram soltos. E o carcereiro que estava dormindo, quando acordou, vendo a cadeia aberta, sabendo que os presos poderiam ter fugido, passa a mão na espada, querendo suicidar-se, e Paulo e Silas falam: não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro, tremendo, acendeu um facho e foi procurar os demais que estavam ali. E ele então, apavorado, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? O carcereiro ouviu a palavra de Deus, enquanto aqueles missionários ali presos cantavam louvores ao Senhor alta noite. Eles não estavam lá murmurando, eles não estavam lá reclamando que eles, missionários, filhos de Deus, estavam presos. Se fossem adeptos de uma teologia da prosperidade, obviamente estariam reclamando: Senhor, como o Senhor deixa um servo teu, um filho do rei, preso nessas algemas?
Não, eles cantavam louvores ao Senhor. E quando o carcereiro fala que devo fazer para que seja salvo, eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, meu querido telespectador, você que nos acompanha aqui pela TV Grandourados, não temos outra forma de salvação para o homem até hoje a não ser esta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O mandamento e o chamamento de Jesus é para que você creia nele como seu Salvador. E a Bíblia registra que o carcereiro creu e foi ele batizado e toda a sua casa. De madrugada eles foram para a casa daquele carcereiro, ele lavou os vergões dos açoites no corpo daqueles missionários. Dentro da sua casa ele foi batizado e com ele toda a sua família, crianças, adultos, jovens, toda a sua casa foi com ele batizado ali naquele momento. E receberam ali o carcereiro, a primeira família do Ocidente a ser recebida no reino de Deus, oficialmente no Evangelho. Eles creram em Cristo e foram salvos. E depois outras pessoas, inclusive Lídia, uma mulher que também creu. Mas este é o primeiro passo das missões na direção do Ocidente. Nós vamos dar um breve intervalo e depois do intervalo hoje nós vamos continuar este assunto sobre as missões, para entendermos também como que o Evangelho chegou até Dourados e como que ele tem se espalhado aqui pela cidade de Dourados. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bom, nós agradecemos a sua companhia aqui no programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, o programa Andando com Cristo, para chamar você também a andar com Cristo, tá bom? É o grande desafio nosso. Bom, nós estamos hoje falando sobre as missões.
O carcereiro e a sua família, a primeira família a receber oficialmente o Evangelho no mundo ocidental. As missões da igreja vêm então para o Ocidente através desta porta de entrada da cidade de Filipos, onde Paulo e Silas ficaram presos. A esta altura, eles já tinham também outros missionários em sua companhia. Acontece que, estando eles presos e depois deste episódio de terem sido soltos pela providência divina, porque Deus cuida do seu povo, da sua igreja, uma grande loucura do mundo e das pessoas é atentarem contra a igreja de Cristo. Quem protege a igreja de Cristo é Cristo. Não é um partido político, não é uma coligação política, não é uma força capitalista, monetária, não é a igreja ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E quem persegue a igreja na terra, a igreja visível, persegue a Cristo. Quando Paulo encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, o Senhor não disse assim: Paulo, Paulo, por que você está perseguindo a igreja? Ele perguntou assim: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou me persegues? Saulo podia dizer: não, Senhor, eu não persigo o Senhor, eu persigo os cristãos, a igreja. Não, quem persegue a igreja persegue a Cristo. Quem fala da igreja fala de Cristo. É Ele quem guarda a igreja. Ele protegeu esses missionários. Eles foram soltos pela providência divina e continuaram a pregação do Evangelho. Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, nós vemos Paulo pregando na Macedônia, em toda a região da Acaia. Nós vemos Paulo pregando na Tessalônica, toda esta região ali. Pega o mapa e olha, até Corinto. A segunda viagem missionária ele vai até Corinto, a cidade de Corinto, na Grécia, um centro importante da cultura helênica, e onde Paulo pregou o Evangelho. Teve muitas dificuldades porque a igreja de Corinto era uma igreja muito confusa. Ela fez um estardalhaço com respeito aos dons espirituais que Paulo teve que corrigir, inclusive problemas com dons de línguas e profecias, e a igreja julgando uns aos outros através desses dons espetaculares, esquecendo dos fundamentos principais da igreja, que é o fruto do Espírito, correndo demais atrás dos dons e esquecendo o fruto do Espírito. Chegando então até Corinto, Paulo retorna para Antioquia e para Jerusalém. Depois Paulo faz uma segunda viagem missionária. Quando ele retorna para Jerusalém, ele é preso. Ele é levado para Roma. E de Roma ele continua a pregação. A forma como o Evangelho chegou a Roma foi através da prisão de Paulo. Claro que quando Paulo chegou lá, ele já encontrou alguns discípulos, já encontrou uma igreja formada ali. Não foi Paulo que formou a igreja de Roma, mas o grande avanço do Evangelho em Roma foi através da pregação de Paulo, período que ele ficou preso ali na capital do Império, depois solto, mais tarde foi novamente preso e decapitado ali na cidade de Roma, por volta do ano 67 da era cristã. Quando todos pensavam que o cristianismo haveria de abaixar a guarda e passar por um grande fracasso, dada a perseguição dos judeus, agora somada às perseguições do Império Romano, e aqueles poucos cristãos fracos, como queriam resistir ao Sinédrio em Jerusalém, ao Império de Roma, como que eles poderiam resistir? Então nós vemos que esse projeto é um projeto de Deus. Não obstante toda esta perseguição, não obstante aos cristãos estarem sendo empobrecidos naquele tempo, quando alguém professava a fé em Cristo, não ganhava carro, dente de ouro, nada disso. Pelo contrário,
perdia família, perdia casa. O Império de Roma fazia o espólio dos bens, expulsava. A maioria dos cristãos andavam como mendigos pela cidade e perdiam seus bens e propriedades, eram expulsos de casa, expulsos da região. É muito bom um livro da CPAD, que é as Publicações da Assembleia de Deus, chamado As Catacumbas de Roma. Leia este livro para você entender o período tão duro de perseguição que o cristianismo passou e sobreviveu. Por que o cristianismo sobreviveu a toda esta perseguição do Império de Roma? Exatamente porque a mão de Deus é muito maior do que o Império de Roma. Por que a igreja tem sobrevivido ao longo destes séculos? Porque a mão de Deus e aquele que guarda a igreja é muito maior do que aqueles que perseguem a igreja. A igreja continua o seu crescimento. Da Europa, a igreja vem para os Estados Unidos, para a América. Dos Estados Unidos, ela chega ao Brasil no ano de 1859. E a partir daí, agora eu estou falando da denominação presbiteriana, é claro que nós temos outros ramos do cristianismo que chegaram aqui até antes disto. Porém, a igreja presbiteriana, através dos missionários, chega em 1859 e das igrejas evangélicas está entre as primeiras, junto com a congregacional e a luterana, a chegar ao Brasil. Abriu-se as missões no Brasil a partir desta década de 1860. Um leque para as missões no Brasil. Muitos missionários foram enviados dos Estados Unidos para o Brasil. Aqui em Dourados, chegou em 1929, através do reverendo Albert Maxwell, que veio fundar a Missão Kaiowá, e junto com a Missão Kaiowá fundou também a Igreja Presbiteriana em Dourados, que vai ser organizada mais tarde, em 1951. O que acontece é que os missionários americanos tiveram uma forte influência na pregação do Evangelho no Brasil. E as missões continuam pelo Brasil. Estamos voltando aí do Supremo Concílio de nossa igreja e hoje a Igreja Presbiteriana tem 150 missionários pelo mundo, está presente com as missões transculturais, ela está presente em 35 países diferentes, são 150 missionários, 35 países diferentes, e temos mais 100 missionários sendo preparados para serem enviados pelo mundo, em diversas regiões, em países também fechados para o Evangelho. Acabamos de ter nossos missionários soltos em países onde se prende por causa da pregação do Evangelho. A igreja continua enviando estes missionários. A igreja investe mais de 50% da sua arrecadação em missões, são 54% do orçamento da igreja, orçamento nacional da igreja investido em missões, exatamente para continuar cumprindo este projeto de pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Onde tiver um cristão verdadeiro, tem ali um missionário proclamando o Evangelho e atendendo o ide de Jesus. Que Deus te abençoe, faça de você um missionário, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A igreja é guardada por Deus para continuar o testemunho vivo de Jesus Cristo sobre a face da terra. Vamos para mais um intervalo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida,
Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Helmon Facker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, com alegria nós vamos encerrar mais um programa, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, programa Andando com Cristo. Nós queremos convidar você para as nossas programações durante este mês de agosto. Neste sábado, nós vamos ter uma programação muito especial lá no acampamento da igreja, no Manaim, que é um campeonato de pipa com os pais, para comemorar o Dia dos Pais. Sábado, nós vamos ter lá no Manaim, na parte da manhã, e teremos um almoço em seguida e todo um aparato ali, os pais brincando com os filhos. O objetivo é levar os pais a ter uma atenção, um carinho, um tempo de qualidade com o seu filho. Então você, pai, está convidado para levar o seu filho ali e participar conosco deste momento especial de lazer e também momento de confraternização da igreja. No domingo nós teremos pela manhã a escola dominical, nós vamos ter as homenagens devidas ao Dia dos Pais e à noite o culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. No outro fim de semana, 15, 16 e 17, nós vamos ter a Conferência Missionária da JUME. Essa conferência missionária é exatamente porque o mês de agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa conferência missionária, ela tem por objetivo chamar, despertar a igreja para a grande tarefa da igreja, que é o mandamento de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos receber o reverendo José João de Paula, que é um pastor da Igreja Presbiteriana e também um dos membros da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele é o pastor dos missionários e visita pelo mundo inteiro os campos missionários da Igreja Presbiteriana. Então, nós convidamos você para essa conferência, 15, 16 e 17, um momento muito especial na vida da nossa igreja. E as programações normais da igreja, estudo bíblico na quarta-feira, a escola dominical no domingo de manhã e o culto no domingo às 19 horas. Você é o nosso convidado. Que Deus o abençoe. Agradecemos a sua audiência aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Deus o abençoe.